A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Estamos anunciando a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Breve virá, Jesus em breve virá. Ele anunciou em sua palavra que antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias viria primeiro para restaurar todas as coisas. Jesus em breve virá. Ouçamos nesse instante mais uma mensagem de fé, para que você fique a par da grande obra que Deus está realizando nestes últimos dias. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Hebreus, capítulo 11, versículo 21 e 22. Está escrito assim na palavra de Deus: pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Amém. Nosso Deus e nosso amado Pai, tem chegado mais este momento, Senhor, quando nós encaramos com toda seriedade, porque é o momento que nós lemos a Tua santa e bendita palavra, sabendo nós que nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas, como diz a Tua palavra, que homens inspirados por Deus, movidos pelo Espírito Santo, escreveram esta Bíblia. E hoje nós nos baseamos no que está escrito para tirar a lição para o dia de hoje, para saber o que o Senhor tem para nós, qual o conselho e o recado, a advertência que o Senhor tem para os nossos dias. Nós te agradecemos por esta mensagem profética que tem aberto nossos olhos e nos tem dado a visão da grande águia, a visão do próprio Deus. Pedimos o nome de Jesus Cristo que mais uma vez o Teu Espírito Santo nos abençoe com a Tua palavra e assim o Teu nome seja magnificado para sempre. Amém. Podem sentar. Eu agradeço ao Deus Todo-Poderoso por ter nos escolhido para, neste tempo final, estarmos participando desta grande obra, deste grande evento que está se desenrolando no mundo espiritual e que pode ser sentido no mundo físico por aqueles que têm percepção espiritual, que têm sensibilidade na alma e no espírito para saber que Deus não está parado. Assim como Satanás continua trabalhando, Deus também continua trabalhando, e a forma que Ele está fazendo é exatamente como Ele sempre fez no passado. Deus trabalha através de seres humanos. Ele poderia ter enviado anjos para pregar o Evangelho, mas Ele levantou homens. Anjo não caiu para ser resgatado. O homem, sim, caiu, se afastou de Deus e sentiu na própria pele, no âmago de sua alma, o que é a redenção, o que é estar caído e depois ser levantado. E por isso ele pode, o homem pode
ajudar os outros homens, contando a grandeza de Deus, a forma que Deus fez, desde antes da fundação do mundo, traçando o seu plano, e cada vez que uma geração se manifesta, tem uma parte do grande plano de Deus que está sendo dado cumprimento naquele dia, naquele exato momento. E nós que estamos vivendo no tempo do fim, sabemos que Deus tem um plano para cada um de nós nesses últimos dias. Cabe a nós sabermos o que Deus quer de nós, qual é a sua vontade a respeito das nossas vidas hoje. Para os irmãos que nos acompanham através da emissora de rádio, para aqueles que ouvirão futuramente esta gravação de hoje, este culto que estamos tendo nesse instante, nós rogamos desde já que a mesma unção que Deus tem nos dado aqui, que possa acompanhar também esta gravação e que os lares sejam abençoados onde esta voz ser rodada. Não será a minha voz. Nós cremos que estamos anunciando a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E isto é a voz de Deus para estes últimos dias, porque a voz é uma mensagem de um profeta. E as Escrituras dizem em Amós 3,7 que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Se Deus tinha uma obra de restauração para fazer nos últimos dias, Ele não poderia fazer isto sem revelar isto a um profeta. E este é o nosso assunto: profetas e profecias. Dentro deste quadro, dentro desta série de mensagens que estamos tendo sobre profetas e profecias, nós começamos falando sobre o profeta Enoque, depois falamos sobre o seu bisneto, o profeta Noé, depois falamos um pouquinho sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, e nesta meditação de hoje, com a ajuda de Deus, estaremos falando um pouquinho sobre a vida de José, o sonhador. José, o sonhador. Hebreus capítulo 11, versículo 22 diz: pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Vocês já aprenderam a diferença entre profeta e profecia. Profecia, o dom de profecia. Qualquer homem, qualquer mulher pode receber este dom. É um dos dons do Espírito, um dos 9 dons do Espírito. E a Bíblia diz: pedi e dá-se-vos-á. Os dons e as vocações de Deus são dadas sem arrependimento. Então qualquer pessoa pode receber um desses dons. Por isso que o dom de profecia, ele vem sobre alguém, ele vem sobre um homem, sobre uma mulher. Aquela profecia é dada e aquilo serve para a ajuda da igreja local, ou até mesmo pode ser uma profecia de âmbito nacional ou até mesmo mundial, levando-se em consideração que a profecia, ela precisa que seja, primeiro, julgada por alguém que entenda do assunto, das Escrituras. Aqueles que têm o dom do discernimento e o dom da sabedoria precisa julgar se aquela profecia é ou não de Deus. Profeta. A diferença entre profeta e profecia: quem dá uma profecia pode nunca mais voltar a profetizar. Quando eu falo em profecia, eu não estou falando desse mau costume que o mundo religioso tem apanhado, de qualquer coisa, eu vou profetizar sobre a tua vida. Eu repito outra vez isso aqui. Meu irmão, Deus tem uma grande obra sobre a tua vida. Minha irmã, Deus vai te dar um grande livramento. Todo mundo já sabe, isso já está nas Escrituras. Isto é apenas repetição daquilo que já está nas Escrituras. Eis meu servo, eis que eu estou te olhando, os meus olhos estão te vendo. Todo mundo já sabe que isso é Bíblia. Isto é letra da Bíblia. Mas, por as pessoas serem indoutas em determinados assuntos, elas se arrepiam, se emocionam e tudo. E simplesmente alguém está usando de uma artimanha para se sobressair no meio dos outros.
como se tivesse um grande dom de Deus. E por causa disso tem saído tantas falsas profecias, tantos casamentos errados, porque a irmã gosta de profetizar sobre casamento. Eis meu servo, aquela serva está preparadinha para você, e esse tipo de coisa. Eu não estou falando desse tipo de profecia corriqueira, dessa barbúrdia que se tornou o movimento pentecostal, infelizmente. Eu estou falando do dom de profecia. Quando Deus usa alguém para entregar um recado para uma igreja local, para uma nação, para um país, para o mundo. E aquela pessoa pode nunca mais voltar a profetizar. Ela recebeu um dom de profecia. O profeta é diferente. O profeta, ele nasce profeta. Ele é escolhido por Deus antes do seu nascimento. É aquilo que Deus disse para Ezequiel: antes de seres formado no ventre de tua mãe, eu te escolhi e te nomeei para profeta. Um profeta é alguém que manifesta Deus na terra. Um profeta é um embaixador celestial. E enquanto a profecia precisa que seja julgada, ninguém julga um profeta, porque ele tem o assim diz o Senhor. Ele, quando está sobre a unção de Deus, ele é a boca de Deus. É um homem tão normal como qualquer um de nós. Mas, no entanto, Deus se manifesta a este homem e ele entrega o recado para as pessoas. Só lembrando a diferença entre profeta e profecias. Então, nós vamos tratar um pouquinho sobre a vida deste personagem, José, o sonhador. Observe que na escritura onde nós lemos, foi dito que pela fé, você já aprendeu que fé é uma revelação. Fé é algo que foi revelado a você. Por isso você não tem como provar, você não tem como mostrar para as pessoas. Haja visto que o apóstolo Paulo disse que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Então é algo que foi revelado a você. Deus te revelou e isto não sai, não tem quem tire, não tem quem roube isto do teu coração. Fé é revelação. Então, pela fé, ele recebeu esta revelação. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito. Este homem, esse grande personagem, José, o sonhador, eu quero levar vocês um pouquinho para um passeio no livro de Gênesis, como já vos tenho anunciado. Gênesis no capítulo 37. Gênesis capítulo 37, versículo 5. Veja como está na palavra de Deus. Gênesis 37, versículo 5. Está escrito assim: sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, reinarás sobre nós, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Esse deveras quer dizer por acaso, sabe? Seria bem mais fácil se a tradução tivesse assim, né? Tu por acaso terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Vamos parar aí a leitura. Bem, ao continuar com o nosso estudo sobre profetas e profecias, nós consideramos a importância de falar um pouquinho sobre José, o qual foi o primeiro filho que nasceu de Jacó com Raquel, a mulher que foi o amor da vida de Jacó, pela qual ele trabalhou 7 anos, e depois mais 7,
porque no meio do caminho, quando ele deveria se casar com ela, Labão colocou Leia, a mais velha, no lugar da mais nova, e ele trabalhou mais 7 anos, quer dizer, 14 anos ele trabalhou por esta moça, e ela sendo estéril, observe isto, com o desenrolar da vida de Jacó, lhe nasceram primeiramente os 10 filhos, com esposas diferentes. Naquele tempo era permitido a poligamia, até que aquilo foi proibido por Deus. José foi o filho de número 11, o 11º filho de Jacó, porque Raquel era estéril, nasceu todos os outros antes. Aquela que ele mais amava era estéril. E quando ela concebeu e deu à luz aquele filho, a alegria foi muito grande. E eu quero apenas ler umas escrituras aqui em Gênesis 30. Gênesis capítulo 30, para que você veja o nascimento deste moço. Gênesis capítulo 30, versículo 22, 23 e 24. Diz assim: E lembrou-se Deus de Raquel. Que coisa, isso é bonito demais. Daria para pregarmos uma série de mensagens apenas com esse versículo. E lembrou-se Deus de Raquel. Olha, eu vou repetir outra vez. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre, e ela concebeu, e teve um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou o seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. Observe que desde o nascimento de José, ela colocou-lhe esse nome, já mostrando que com o nascimento dele, ela prosperaria no sentido de concepção. Haveria uma concepção posterior, por causa deste filho que ela pôs o nome José. Cada nome nas Escrituras tem um significado. Cada um nasceu com um propósito ali. E observe que ela chamou seu nome José. O Senhor me acrescente outro filho. E as Escrituras dizem que amava Jacó a José mais do que todos os outros seus filhos. Isto pode acontecer no lar. Isto pode acontecer numa família. E quando isto acontece, isso traz discórdia, isso traz desavença, isso traz ciúme. Não é que o pai não tem ou a mãe não tem amor pelos outros, mas sempre um se apega mais. Eu lembro na minha família o que era mais apegado foi o primeiro também que morreu. Não é porque ele foi primeiro, mas ele com vida era com quem os outros mais tinham apego, pelo menos eu mesmo. Com meus 10, 11 anos, para mim era o meu exemplo de vida. Meu irmão Joanes, eu comparava ele também com José, quando ele estava vivo. Então observe que Jacó amou mais a este homem. Vamos ver Gênesis 37, para que você observe como está nas Escrituras. Gênesis 37, o versículo 3, diz assim: E Israel, já chama Israel, porque no culto anterior nós aprendemos como e por que seu nome foi mudado. Não é mais Jacó, Israel. Versículo 3. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Bem, naturalmente nós podemos entender com facilidade que os irmãos de José, eles tinham vários motivos. Eles tinham motivos diferentes para odiar ele, para não gostar dele, para se aborrecer com ele. Não era só porque o seu pai o amava mais do que os outros. Tinha outros motivos também, que tudo inclinava para que ele não tivesse a atenção dos seus irmãos. Por falta de quê? De maturidade dos outros, por falta de humildade, por falta de reconhecer que o outro nasceu com algo especial ou coisa desse tipo. Bem, vejamos aqui um dos motivos. Além do seu pai amá-lo mais do que os outros, ainda o destacou dos demais, fazendo uma túnica de várias cores. De longe já via.
Uma listra azul, outra branca, outra lilás, outra marrom. Que coisa destacava quando aquele moço vinha. E todos diziam: olha, já está vindo ali o sonhador. Além do seu pai ter feito isto, além do seu pai amar mais do que os outros, ele tinha sonhos. Ele sonhava. E ele, tendo estes sonhos, mostrava que não só Jacó o amava, mas que Deus também o amava. E não é isso que acontece quando, de uma forma aberta, é mostrado o amor de Deus sobre a vida de alguém? Todo mundo não cresce os olhos? Basta a pessoa ser abençoada em alguma área de sua vida e todo mundo então começa a criticar, a jogar pedra, fazer qualquer coisa. Sabe? E às vezes Deus deu uma ajuda, Deus deu uma mão, Deus fez algo para que aquele moço, aquela moça, aquele homem, aquela mulher servisse de ajuda para os outros. Quando Deus abençoa alguém, observe isto. Quando Deus abençoa alguém, em todos os sentidos, espiritual, até mesmo material, sabe? No conhecimento, na humildade, são bênçãos. Entende? Quando Deus abençoa alguém, não é porque Deus está fazendo desta pessoa um super-homem, uma mulher que se destaca dos demais. Deus abençoa alguém para que este alguém abençoe as outras pessoas. Deus dá graça para um homem, Deus dá dádivas para um determinado personagem, porque Ele sabe que aquele personagem não vai enterrar o talento. Ele vai distribuir, ele vai colocar adiante, ele vai ajudar outras pessoas. Sabe? Agora, você pode ver muitas pessoas prosperando e, no entanto, nunca ajuda quem quer que seja. Isso já é outra área que nós poderíamos entrar em outras reuniões. E às vezes você pensa que eu fiquei devendo determinados tópicos. E às vezes eu pago esses tópicos que eu fico deixando para cultos e você nem percebe quando eu prego sobre esse assunto. Mas observe, por que Deus abençoou José mais do que seus irmãos? Por que Deus permitiu que ele sonhasse sonho, tivesse aqueles sonhos? Por que Deus fez ele ser uma pessoa tão diferente? Algum deles teria aquela estrutura que José teve, tinha aquela natureza de ser uma bênção aonde colocasse seus pés. Aonde ele colocava seus pés, aquele lugar prosperava. Isso foi desde o seu nascimento. Então seus irmãos, ao invés de sentir isto como uma ajuda e ficar em torno daquilo ali, eles começaram a odiar, a criticar, a fazer todas essas coisas. E, além de Jacó amá-lo, Deus mostrou que estava amando também, dando a ele sonhos. Mas o mais importante que nós podemos observar na vida de José é que ele é igual aos outros personagens, aos outros profetas que já falamos. Igual em que sentido? José era um tipo, ele tipificou ou representou a Jesus Cristo que viria futuramente de uma forma sobressaliente. Ele foi, vamos dizer assim, um tipo. A sua vida, o seu ministério, tudo que ele fez, a vida que ele teve, os problemas que passou, era uma prefiguração. Era mostrando o que aconteceria quando o personagem principal do grande enredo, do grande plano de Deus, se manifestasse na terra. Observe aqui umas particularidades na vida de José e na vida de Jesus. Despojaram-lhe de suas vestes. É o que nós encontramos em Gênesis 37, versículo 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a única de várias cores que trazia. Aquilo foi um ultraje, quando arrancaram sua túnica. De igual maneira, fizeram também isto com Jesus, quando tiraram sua túnica especial, que não tinha costura. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 19 do Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo 19, versículo 23. Observe como está na palavra de Deus. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes,
para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Observe, foi a mesma coisa que fizeram com José. Ele foi vendido por seus irmãos, da mesma forma que também Jesus foi vendido. O preço pelo qual José foi entregue, 30 moedas. A mesma coisa também foi com Jesus. E observe que depois daquilo, ele foi levado para o calabouço. Ele ficou no calabouço, ficou aprisionado, encerrado na escuridão, na prisão. Jesus, do mesmo jeito, ele foi exatamente para a sepultura. E enquanto seu corpo na sepultura, seu espírito onde estava? Enquanto José estava na sepultura, ele estava lá, era exatamente ouvindo sonhos, dizendo o que ia acontecer. Jesus, enquanto estava na sepultura, seu corpo, seu espírito foi às regiões inferiores, foi na prisão, lá, exatamente para levar cativo o cativeiro. E dali, quando José saiu daquelas partes baixas e escabrosas, ele foi levado exatamente para a presença de Faraó. Do mesmo modo, Jesus, quando saiu dali, lembre-se que ele disse: olha, não subi para meu Deus, vosso Deus, meu Pai, vosso Pai. Mas quando ele subiu, ele se assentou à destra de Deus, do jeito que José se sentou à destra de Faraó. E dali por diante ninguém podia se apresentar a Faraó, a menos que passasse por José. Do mesmo modo, Jesus foi levado às alturas, e ninguém pode se aproximar de Deus a não ser por mim, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, o único mediador entre Deus e os homens. José, ele ficou numa posição, depois que ele saiu daquele estágio, que quando ele passava, todos tinham que dobrar seus joelhos, porque José estava passando. Observe o que está escrito a respeito de Jesus na epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 9. Aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9 e 10, está escrito assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Observe que foi o mesmo ministério de José. São muitas coisas que foram tipificadas em José, porém uma das que nos chama mais atenção, uma das mais sobressalentes, é que ele foi vendido exatamente para preservação da vida. Talvez você, na sua mente natural, diz: por que seus irmãos eram tão mesquinhos, porque eram tão carnais? Sim, mas eles, nesta carnalidade, neste ciúme, neste ódio, eles não sabiam que estavam dando cumprimento ao plano de Deus. Quando alguém rejeita, quando alguém pisa de pé a verdade, quando alguém prefere prosseguir com suas tradições formais e frias, quando alguém rejeita a palavra que Deus envia, você acha que essas pessoas estão atrapalhando de algum modo o plano de Deus? De forma nenhuma. Eles estão dando exatamente cumprimento às Escrituras. Os irmãos de José estavam dando cumprimento a uma parte do plano de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem que chegar ao seu cumprimento, e cada vez que ela chega em seu cumprimento, ela tem que se manifestar em carne. Se a Bíblia diz que viria escarnecedores, aquela parte que fala sobre os escarnecedores tem que exatamente se cumprir em alguém. Então, quando chegam os escarnecedores, o que é que eles são? Uma parte da Bíblia encarnada, em manifestação. Estão ali exatamente para escarnecer, porque é o que está escrito na palavra. Também, quando alguém aceita, quando alguém abraça o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra das Escrituras, essa pessoa é também parte da Bíblia encarnada. Outra vez, sempre foi assim, sempre será. Eu quero ler para vocês algo que o profeta do Senhor nos ensinou aqui, quando ele pregou a mensagem, o primeiro selo, a partir do parágrafo 113. Observe. Agora,
Quando José foi rejeitado por seus irmãos, porque era um homem espiritual, que via visões e podia dar interpretações dos sonhos, pelo que foi levado e vendido por quase 30 moedas de prata, tipificou exatamente a Cristo, pois o Espírito de Cristo estava nele. Isto é o que é um profeta, viu? É ter o Espírito de Cristo nele, por isso eles falam a palavra de Deus. Note bem o que sucedeu então. Depois que foi vendido, então foi lançado no cárcere. Um de seus companheiros foi salvo e o outro perdido. É exatamente como sucedeu com Jesus quando esteve encarcerado sobre a cruz. Um ladrão foi salvo e o outro se perdeu. Exatamente. José foi lançado no poço, correspondia ao sepulcro, para morrer. Logo foi tirado e ascendeu até a destra de Faraó. Ninguém podia ver a Faraó sem que primeiro viesse a José. Jesus está à destra de Deus, e nenhum homem pode vir ao Pai senão o Filho. Correto, note, cada vez que José se levantava da destra deste trono, notem bem, ó glória, ali estava José à destra do trono de Faraó, e quando se levantava para sair, tocava-se a trombeta e saía o clamor: todos se ajoelhem, eis que vem José. E agora, quando o Cordeiro sair daquele trono, quando sua obra como mediador tiver cessado, toma o livro da redenção e todo joelho se dobrará. Ali o tem você. Agora observe, todo joelho se dobra. Mas diga-me, onde estava José? José estava no Egito. Você acha que as outras nações se dobravam? Não, senhores. Só a nação que reconhecia a autoridade de José. Você acha que esta nação está se dobrando diante do Cordeiro que a tomou livre, já abriu, já rompeu os selos? Não, senhores. Eles não querem se dobrar diante da manifestação da palavra. Aquela palavra que estava encerrada com 7 selos. Mas chegou-se o tempo desta palavra se manifestar. Os selos foram rompidos, mas somente aqueles que reconhecem a autoridade do Cordeiro como o último ou único digno para tomar o livro da mão do que estava sentado no trono e romper os selos, só quem reconhece sua autoridade é quem se dobra diante desta revelação. Amém? Sim, meus amigos. Também note que José, quem foi rejeitado? 114, do primeiro selo. Note que José, que foi rejeitado por seus irmãos, foi-lhe dado uma esposa gentílica. Gentia. Faraó lhe deu uma esposa gentia e por ela teve filhos, meio judeus, meio gentios. Foi um símbolo magnífico quando Jacó os estava abençoando. Foi o que nós lemos em Hebreus 11. Pela fé, Jacó abençoou os filhos de José. Vocês lembram como foi a bênção? Não esqueçam nunca da bênção da primogenitura, que aprendemos em estudos passados. Ali estava o mais velho e o mais novo, e José levou para o seu pai abençoar. E disse: aqui está meu pai, o mais velho. Era Efraim e Manassés. Um deles era mais velho, não lembro agora qual dos dois era mais velho. Mas José colocou eles em ordem. Aqui está, meu pai, o mais velho. É esse aqui que vai ser abençoado como primogênito. Esse é o menor. O velho profeta Jacó, no leito de morte, quando ele foi abençoar os filhos de José, na hora que ele foi colocar sua mão para abençoar, suas mãos cruzou. E a bênção de um passou para o outro. É assim a vida de um profeta, mesmo que as pessoas não compreendam. Olhe, foi um símbolo magnífico quando Jacó os estava abençoando. Ali estava Efraim, a um lado de Manassés, ao outro lado. Então Jacó cruzou as mãos e desta maneira deu a bênção ao filho menor. Esses 2 filhos foram agregados às 12 tribos. Nesse tempo havia apenas 10. Os abençoou e José, seu filho, profeta, estava ali presente. Presente de quem? Um profeta diante de outro.
José diante de Jacó. E ele disse: pai, tens errado, porque puseste a bênção da mão direita sobre o filho menor. José teria que reconhecer que o ministério do outro não tinha acabado ainda, não é? Ainda não tinha terminado o ministério do seu pai. Colocaste a mão direita sobre o filho menor, devia cair sobre o maior. Jacó disse: eu bem sei que tinha as mãos cruzadas, porém foi Deus quem as cruzou. Amém. Por que seria? Porque Israel tem os direitos de ser uma noiva. Os judeus agora. Porque Israel, o povo judeu, tendo os direitos de ser uma noiva, rejeitou a oportunidade e vendeu a primogenitura, e nisso a bênção passou para o filho menor, de Israel ao filho menor. Quem é o filho menor agora? Os gentios. A bênção de Deus para os judeus passou para os gentios. Esta bênção passou de um ao outro através da cruz. Aleluia! Gente, isso é tremendo, isso é bonito, estas coisas. Então, eu quero prosseguir mais um pouquinho aqui, porque nós temos mencionado algo. Observe, uma das coisas importantes na vida de José foi que ele foi vendido para a preservação da vida. Não teve outro motivo para a venda de José. A vida dos filhos de Deus, das gerações, também deveriam ser preservadas, porque o plano tem que se cumprir. Então, para isso, precisou de um personagem sair, mudar de um lugar para outro, de um estágio para outro. Às vezes é tudo que Deus precisa. É que um homem entre na sua posição. É que uma mulher entre em linha na posição exigida por Deus. Possa ser que falte, digamos, 100, 200 coisas para ser feita no grande plano de Deus. E tudo o que se precisa para essas coisas acontecer é que uma peça desse grande tabuleiro se mova para a posição devida. Enquanto não sair daquele lugar, nada acontece, não pode acontecer. E como para tudo tem um tempo determinado, quando chega-se o tempo daquilo se cumprir, algo tem que acontecer para que haja mudança. E essas mudanças têm que começar no interior. Nós temos que observar por que é que nós pedimos e não recebemos. A Bíblia diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Alguma coisa acontece conosco que não temos alcançado o grau que gostaríamos, que sabemos que temos que alcançar. Tem que ser feita alguma coisa, alguma mudança tem que acontecer, nem que seja para ir para o fundo do poço, nem que seja para ir para o calabouço, mas tem que acontecer para que o resto entre em cadeia de acontecimentos, em série. É assim que as coisas acontecem. Então eu quero ler, é verdade, Efraim era o menor. Obrigado. Então, uma das coisas que eu quero ler com vocês aqui é em Gênesis 45, versículo 5, para que você agora tenha a certeza da venda de José, porque, qual o motivo? Gênesis 45, versículo 5, está assim na palavra de Deus: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Observe o ódio deles, o desprezo deles, prendendo José naquele poço escuro e úmido, tirando ele de lá e vendendo como escravo, como se não fosse um irmão. Tudo isto estava já previsto. Deus estava direcionando estes acontecimentos também. Você não aprendeu que todo espírito está sujeito a Deus? Você não já aprendeu nas Escrituras quando diz assim: um espírito mau da parte de Deus veio atormentar Saul? Mas pode vir um espírito mau da parte de Deus? Tem que se compreender o plano, tem que se ter uma visão geral, panorâmica dos acontecimentos, para você saber como acontece. Quando Deus quis, quando Deus desejou, quando Deus quis passar, vamos dizer assim, a perna, numa maneira bem natural de falar, em Acabe, como é que ele fez? Ele disse: olha, tem que alguém lá enganar Acabe. Quem vai? Então um espírito de mentira se apresentou e disse: envia-me que eu vou. Deus disse: como é que você vai fazer? Não foi o diabo, não.
Deus diz, como é que você vai fazer? Aquele espírito disse assim, eu entrarei, estamos falando sobre profetas e profecias. Aquele espírito diz assim, eu entrarei na boca de todos os profetas de Acabe e eles vão profetizar uma só coisa e eles terão como verdade. Então tá bom, então você pode ir. Enquanto o espírito de mentira ungiu 400 e tantos profetas, a verdade de Deus estava com Micaías. Quando falamos sobre o movimento pentecostal e o perigo que aconteceu no mundo chamado religioso e cristão, de como Satanás se infiltrou no meio dos chamados filhos de Deus e os cegou a tal ponto que eles estão crendo numa mentira pensando que é a verdade, você sabe por que é isto? Porque Deus quer se manifestar a sós com a sua igreja. Nem que seja para tomar soco na cara, nem que seja para ser chamado de falso, e tantas coisas, como disse aquele homem, disse para Micaías, como pode o Espírito de Deus ter chegado até você sem passar por nós? Não é? E ainda deu-lhe um murro na cara, no queixo. Micaías disse, eu não sei. Eu não sei. Vocês querem ir, vocês vão. Mas eu tenho assim diz o Senhor. Desta peleja, ele não volta. Porque eu vi Israel todo dispersado como ovelha sem pastor. Sim, meus amigos, é exatamente a mesma coisa. Por isso que dizem, como pode esse povinho estar pregando a verdade? Se Deus tivesse que mandar uma mensagem tremenda nesses últimos dias, ia mandar para tal organização, para outra, para a mãe, não é? Para a filha principal, para a maior, para aquela que tem mais membro. Engano. Não, senhores. Deus vai outra vez, é para manjedoura, é para lugar inapropriado mesmo. É com pessoas simples e humildes, sem conhecimento, sem estudo, sem teologia, sem arranjos humanos. Porque todos esses personagens que cumpriram o plano de Deus, está registrado no livro de Hebreus dizendo, pela fé. Em outras palavras, eles foram revelados. Deus revelou a ele seu plano. E os outros não foram revelados. Por isso que eles não conhecem a verdade. Por isso que Jesus falava por parábolas. E ele disse que era exatamente para que os outros não compreendessem. Mas aos discípulos ele disse, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Amém. Mas a eles não são. Agora, pois, voltando a ler Gênesis 45, versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Para que ele foi enviado, para que José teve que ir ao Egito, exatamente para a preservação, para a manutenção da vida. E o propósito de Deus era manter a vida de muitos povos, não era só do povo de Israel, era a vida de muitos povos. Gênesis 50, versículo 20. Observe como está. Gênesis capítulo 50 e o versículo 20. Vós bem tentaste mal contra mim. Que coisa, não é? Versículo 19. E José lhes disse, não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Entenda agora porque a Bíblia diz em tudo dai graça. Entende também agora porque a Bíblia diz todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você é uma semente de Deus, não importa o que te aconteça de ruim, tudo contribui para o bem. Tudo contribui para o bem. Se a Bíblia diz é tudo, não vem dizer isso contribui, aquilo contribui, um elogio contribui, um sorriso contribui, não é? A mesa farta contribui. Não, senhores, a escassez contribui, crítica contribui, sabe? Ódio contribui, raiva contribui, desprezo contribui, apanhar pela palavra contribui, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, porque nada vai impedir da semente de Deus germinar e dar frutos, e esses frutos permanecem, eles não caem da árvore por falta de alguém que colha. Não, senhores, eles não se perdem, o bicho não come, porque é semente de Deus, é semente original de Deus. Então, onde estávamos lendo aqui, Gênesis 50, versículo 20.
Vós bem me intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Amém. E nós já podemos então agora concluir a história de José. Mas antes, nós precisamos mencionar, queremos dizer com toda segurança, sem dúvida nenhuma, que a José cabe este título de profeta, porque Deus era o que declarava a ele sonhos. E quando o sonho era de outro, era Deus que dava a interpretação daquele sonho. É o que encontramos ainda em Gênesis capítulo 40, voltando um pouquinho, para ficar bem entrelaçado. Gênesis capítulo 40, versículo 8. E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhe: não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Amém. Sim, homem não interpretava mesmo. Eles disseram: nem o homem consegue interpretar. José disse: é de Deus a interpretação. E a quem vinha a interpretação? A interpretação vinha a José. Um profeta é um intérprete da palavra. Ele não põe sua interpretação, mas ele mostra o que Deus está dizendo com aquilo que está escrito. Porque ao profeta vem o Espírito de Cristo, o Espírito da profecia. E esse Espírito vivifica exatamente a letra da palavra. E com a letra as pessoas só têm morrido. É por isso que a letra da Bíblia tem feito centenas e centenas de organizações. Mas o Espírito Santo tira das denominações e coloca os filhos de Deus na palavra, livre de qualquer enredo humano. É importante observar que os sonhos que José teve se cumpriram exatamente da maneira que Deus disse, da maneira que Deus mostrou, porquanto não eram sonhos humanos. E você encontra nas Escrituras que o sonho que ele teve, porque começamos mostrando quando ele contou o sonho para os seus irmãos, então vamos para o livro de Gênesis agora outra vez, para que você observe, deixe-me ver onde está Gênesis 50, versículo 18, para que veja agora exatamente o cumprimento do sonho de José. Vocês lembram o sonho dos molhos? Eles atando feixe de lenha, vamos dizer assim, no campo, de capim, seja o que for, e o de José se levantava e os outros se inclinavam. Então vamos ver o cumprimento em Gênesis capítulo 50, versículo 18. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos, para poder se cumprir o sonho que José teve, sonho que foi criticado. Nesta continuação de nosso estudo, nós desejamos enfatizar que, de fato, neste plano de Deus, era fundamental que José fosse introduzido no Egito. Era fundamental. Porque de outra maneira não funcionaria. O meio de Deus era este, era levar José para lá. Porque era assim que o terreno ia ser preparado. Observe, é como se Deus estivesse preparando um útero para gerar algo. E esse útero era o Egito. Observe. Então José teve que descer para lá para fazer, vamos dizer assim, a fecundação. E dentro daquela nação, ele pôde introduzir seu pai, seus irmãos. Ali eles cresceram, eles se multiplicaram e vieram a ser quase uma nação dentro de outra nação. Lá dentro, eles foram escravizados. Para quê? Para poder dar cumprimento, para que fosse liberado a parte da promessa que Deus disse para Abraão. Porque Deus tinha dito a Abraão: a tua semente será peregrina. Isto é Gênesis 15, lá atrás foi dito: tens por certo isto,
que tua semente será peregrina em terra que não é sua, e servirá àqueles dali, e serão por eles afligidos 400 anos, e depois disto sairão de lá com grande riqueza. Esta foi a promessa de Deus para Abraão. Por isso Abraão gerou Jacó os 12 patriarcas, e dali José foi levado para o Egito. Então exatamente eles foram todos para lá. Ali eles foram escravizados para dar cumprimento a esse plano de Deus. E resumindo agora, podemos dizer, para concluir esta parte deste assunto, que Deus trouxe um grande plano. Pelo meio, Deus traçou um plano, e por meio desse plano, um povo ia ser formado dentro de uma nação. E Deus forçou a situação, permitindo que viesse homem sobre a terra, permitindo que eles se proliferassem, permitindo que eles passassem fome em Canaã. Tudo Deus fez. A fome veio em Canaã porque Deus fez isso, para que poder eles ir lá onde estava o provedor, para eles se inclinar lá, porque o seu filho estava lá sendo o provedor do alimento, distribuindo o alimento. Vocês lembram os sonhos dos 7 anos, das vacas magras, das gordas, e que o alimento estava armazenado. Quando veio fome sobre Canaã, para onde eles foram? Para o Egito. Por quê? Dentro do Egito, Deus ia formar então o seu povo, o povo de Israel. E quando chegasse o momento próprio, aquele que cumpriu a parte do plano de levar o povo para lá e estabelecê-los no Egito, chegou o momento dele morrer. Chega o momento dele partir. Deus, o que fez? Aquele homem abençoou os seus irmãos, abençoou sua família, abençoou seus filhos. E ele disse assim: eu morro. Eu estou no momento da minha morte. Vocês vão ser escravizados, vocês vão sofrer aqui. Mas Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, nosso pai, levantará um homem e vos tirará daqui do Egito com mão forte e poderosa. Olha, eles nem imaginavam que ia ser escravo. Mas José era profeta e ele estava vendo o futuro. E José, com a sua visão de águia, visão das alturas, visão de Deus, ele pôde ver a linha do tempo 400 e tantos anos na frente. Ele viu todo o sofrimento do povo, ele viu a chicotada, ele viu aqueles velhos esqueléticos clamando por misericórdia, ele viu aquelas crianças desde pequenas trabalhando, amassando barro. E ele, sabendo que tudo isso tinha que acontecer, e ele não tinha que amaldiçoar os egípcios, porque Deus, antes que o Egito imaginasse que um povo ia ser criado dentro deles, Deus já tinha dito que ia ser assim. Então José viu todo este acontecimento, e ele disse para os seus irmãos: eu morro, e vocês não me sepultem aqui no Egito. Não me sepultem aqui no Egito. Guarda os meus ossos, porque vai chegar um dia, vai vir uma libertação. E quando a libertação chegar, e José antevê o futuro e viu aquela grande multidão, cerca de 2 milhões de pessoas. Não foi pouca gente. José viu tudo isso. Ele sentiu o toque das trombetas. Ele viu cada um dos príncipes de Israel, tudo ali posicionado de um lado e do outro daquela grande multidão. Ele viu o velho profeta Moisés no futuro, levando estas pessoas, e ele pediu isto, que naquele momento, no dia da libertação, quando Deus cumprisse a promessa que ele disse para Abraão, ele disse: me levem junto com vocês daqui e me enterrem lá na terra de Canaã. Por que será que ele pediu isso? Porque ele sabia que no futuro, José já não estava mais vendo 400 anos. Ele estava vendo 1000 anos na frente. 1500 anos na frente, não sei. Mas ele viu lá no futuro, quando aquele que ele o representou, aquele que ele era um tipo, o nosso José, o Senhor Jesus Cristo, ele exatamente ali na Palestina, em Jerusalém,
ia acontecer um grande reboliço, uma outra libertação ia ser efetuada. Aí eles viram as sepulturas sendo abertas, e ele sabia que a ressurreição ia se dar lá em Jerusalém. Por isso ele disse: não me sepulte aqui no Egito, me sepultem lá, porque é lá que vai haver a ressurreição. Ah, meus amigos, se o homem soubesse o que é estar na posição de Deus. Vamos colocar de pé. Eu quero ler para vocês Gênesis 50, versículo 24. A morte de José. José, pois, versículo 22, Gênesis 50. José, pois, habitou no Egito, ele, a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim da terceira geração, também os filhos de Mequir, filho de Manassés, nasceram sob os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Amém. Eles tiveram que jurar: não te sepultaremos aqui. No Egito era costume, eles já tinham técnicas tão avançadas que hoje o homem não tem conseguido aquilo. Só se tivéssemos 2000 anos para frente, era que teríamos a certeza se os homens de hoje teriam esta condição de deixar uma múmia embalsamada por tanto tempo. Mas naquele tempo, a técnica egípcia de embalsamar era tão extraordinária que até hoje, nas escavações, se encontram corpos de faraós daquele tempo. José passou por este ritual, seu cadáver, depois que ele deixou esta carne, os filhos de Israel, ali juntamente com os egípcios. Lembrem que nesse tempo eles não tinham nada contra o povo de Israel ainda, estavam tudo amigos, não tinham sido escravos ainda, só depois da morte de José. Então ali junto com os egípcios, eles pegaram todas as técnicas e embalsamaram o corpo do velho José com 110 anos e o deixaram no ataúde perfeitinho, completo, e os anos passaram, e aquilo se ressecou. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. O que é aquilo? Os ossos de José. Levantou-se o faraó, que não conheceu este grande homem. Sempre tem um que diz: eu nunca vi falar disso. Um profeta? Sei não. Não sabia não. E tem isso nesse tempo também? Não, veio aí que distribuiu alimento, fez um grande movimento aí entre as nações. Entende? Todas as nações vieram comprar aqui. Não lembro não. Quando foi que você começou? A nossa igreja começou em 1900 e tanto. E você nunca ouviu falar de William Branham? Que andou com todos os grandes evangelistas, com todos os grandes pregadores, com Billy Graham, Oral Robbins, Tommy Osborne, todos eles. E todas essas religiões faz de conta que não conhecem a mensagem desse profeta? Sei não. Até que os corações deles continuam sendo endurecidos. Mas quando vir a libertação, não será água que vai destruí-lo, será fogo. Porque Malaquias 4 diz: eis que eu vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E ele vem exatamente para trazer alimento. Os que ficarem para trás desse Egito denominacional, não vai ter água para afogá-los, não vai ter fogo atômico para consumi-los. Sim, passou 10 anos, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 anos. Aparece Moisés, mas já é o próximo culto. Mas na hora da libertação, ainda para fechar o quadro de José, quando todo o povo de Israel, depois de tanto tempo de cativeiro, recebe a ordem de sair para adorar Deus no Monte Sinai, alguém olhou, vinha ali um sacerdote, uns anciãos, com um caixão nas costas, com uma múmia dentro, uns ossos ressecados. Que é aquilo? Vai levar cadáver também? Aqueles são os ossos do profeta José. Foi feito o juramento 400 anos atrás. Ele não pode ser sepultado aqui. E eles respeitaram o pedido dele.
só o sepultaram na terra da promessa. É assim a vida dos homens de Deus. Para terminar, e agradecendo a atenção de cada um de vocês, tanto os irmãos presentes, como aqueles que me ouvem pelo rádio, vocês que estão em suas casas acompanhando a nossa meditação, eu agradeço a compreensão, a paciência de todos vocês, e nesse final eu desejo citar para vocês as palavras do mensageiro de Deus para o tempo do fim, o reverendo William Marion Branham, na mensagem O Sexto Propósito da visita de Gabriel para Daniel. O reverendo William Branham disse: José foi um tipo de Cristo, odiado por seus irmãos. Por quê? Porque ele era espiritual. Ele viu visões, interpretava sonhos. Ele era um homem espiritual entre seus irmãos e eles o odiaram. Mas seu pai o amou. Assim foi Jesus, odiado pelas igrejas denominacionais, porém amado por seu pai, Deus. Por que o odiavam? Porque ele era espiritual. Eles disseram que ele era um adivinho, um diabo, mas seu pai o amava. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado, grandioso Mestre, por a vida de um homem como José, que nos deixou um exemplo tão grande. Enquanto Abraão representa fé, enquanto Isaac representa amor, enquanto Jacó representa graça, este profeta, José, representa perfeição, um verdadeiro tipo de Cristo, um homem acima de qualquer suspeita. Ó Pai, dá-nos desta unção, da mesma unção que José teve. Dá-nos a mesma capacidade, dá-nos a mesma espiritualidade, mesmo se estivermos em prisões, mesmo se formos para a cadeia, para o calabouço, mas que seja, não por termos feito alguma coisa errada, mas porque é plano e propósito do Senhor estarmos ali, exatamente para interpretar sonhos, exatamente para sermos uma bênção, exatamente para trazer libertação para um que esteja ali no meio. Senhor, dá-nos desta pureza de José, que mesmo quando a mulher o trancou em seu quarto e o atacou ali, a esposa de Potifar, ele correu, ele saiu, ele fugiu daquilo, mesmo depois sendo acusado como culpado, mas ele sabia que não tinha pecado contra o Senhor, nem contra o seu patrão, contra o seu chefe. Ele foi levado ao calabouço, mas ele foi na posição de um verdadeiro cristão. Nos ajuda, Senhor, a ser como José. E mesmo quando ele foi levado para o patamar dos egípcios, diante da presença de Faraó, ele permaneceu tão humilde quanto antes. Dá-nos, ó Deus, o mesmo caráter deste profeta José. No nome de Jesus Cristo, abençoa teus filhos e tuas filhas, os irmãos que me ouvem nesse instante, os que me ouvem através do rádio, abençoa os lares, Pai. Perdoa os pecados das pessoas, faça com que elas entendam isto. É o Senhor quem faz o querer e o efetuar no coração das pessoas. Mude a nossa natureza, as nossas atitudes, Senhor. Tira de nós toda enfermidade, todo pecado que tenta, que nos rodeia, que haja libertação total sobre as nossas vidas. Nós te pedimos encarecidamente, no nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém, Senhor Deus. Amém. Se o Senhor nos permitir, amanhã estaremos convosco com mais uma programação de fé. A voz do sétimo anjo.